Bom dia, bom dia, bom dia! Eu aqui de novo para ajudar vocês. Hoje a gente tem uma live super especial com uma convidada especial e a gente vai falar sobre autocuidado e a sobrecarga materna. Como é que a gente pode se cuidar diante de tantas demandas que a maternidade promove aí pra gente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já já a nossa psicanalista Gabi vai estar chegando, a Gabi Souza. Ela vai estar com a gente hoje nessa live para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, né? Afinal de contas, não dá para a gente cuidar de outras pessoas sem a gente cuidar antes de nós mesmos, né? Então a Gabi já está por aqui e aí eu já vou convidá-la para. Bom dia, Carol. Bom dia, Giovana. Bom dia. Deu certinho? Bom Ah, maravilha! dia! Bom dia, bom dia, Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, Valéria. Tá me escutando direitinho? Estou te ouvindo, só que não tá vindo aqui. Tu tá me ouvindo Tô, bem? Talvez seja melhor eu tirar esse fone. Tá me ouvindo tô, de boa, tô. tranquilamente. Maravilha. Muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Acho que esse é um tema muito importante e que a gente acaba esquecendo. Então a gente pensa, né, que a gente é mãe, tem tanta coisa para fazer, eu já tenho tanta coisa para fazer. Como é que eu ainda vou dar conta de cuidar de mim? É uma tarefa muito difícil, né? E até para quem não é mãe diretamente, né, Mariana? Que às vezes não pariu, mas precisa ir dar conta de cuidar de um bebezinho, de uma criança pequena, prestar auxílio aí para quem tá junto, né? Então, o autocuidado serve para todo mundo. Mas para quem é mãe serve muito mais e a gente acaba esquecendo. E a gente vai falar sobre isso hoje com a Gabi. Então, antes da gente começar, eu vou te pedir, Gabi, para tu te apresentar e falar um pouco sobre você, quem é você, o que você faz e como você pode ajudar a gente hoje. Bom dia. Queria dizer que é um prazer aceitar esse convite, é uma honra. Primeiramente, por já ser amiga de Valéria, conhecer a mulher incrível que ela é, a exímia profissional. E Ah, hoje está aqui dividindo também a maternidade com ela, que para ela é recente, mas para mim já é uma caminhada de 8 anos, entendeu? Só que é muito gratificante ver como Valéria conseguiu encaixar todos os perfis íntimos dela na vida, entendeu? A não é profissional, fácil. a mulher, a mãe não é fácil. Realmente é uma sobrecarga. E a mulher parece que já nasceu com esse dom, né, de ser multifuncional e a gente consegue Multifuncional. se encaixar, né? Então, eu quero dizer que é um prazer estar aqui para falar desse assunto, o qual eu também me encaixo, porque sou mãe, sou profissional, sou psicanalista clínica, trabalho com a psicoterapia, né, no acolhimento à saúde mental, e infelizmente é um boom depois desses 2 anos pandêmicos, mas que traz também muito autoconhecimento, traz a questão de imergir em si próprio, se conhecer, para lidar com todas as emoções, para lidar com as relações do mundo exterior, né? E, principalmente, se entender como mulher, como mãe, saber se posicionar, saber limitar o outro e saber se priorizar. E é para isso que a gente está aqui hoje. Maravilha. Sensacional. E tu falou sobre limitar o outro e eu já me identifiquei logo com essa parte da tua fala, porque eu pelo menos pessoalmente, eu tenho dificuldade às vezes de limitar o outro. Então eu acabo me restringindo, às vezes dando mais espaço para os outros, e isso acaba, sabe, de alguma forma me prejudicando. Então, eu acabo abrindo mão, às vezes, de alguma coisa que eu quero fazer para dar oportunidade, sabe, para o outro, dar mais espaço para o outro. Enfim, mas
Só abrindo um parêntese aqui. Vamos continuar, então. Sim. Valéria, só um momentinho que deu uma travadinha aqui. Agora deu certo. Peraí. Ai, deu uma travadinha. Deu certo? Tá dando? Agora voltou. Maravilha. Então, Ai, tudo bem? tudo bem agora. Maravilha. Então, vamos lá começar. Vamos. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando aqui que a gente vai tentando falar sobre elas, esclarecer e ajudar vocês de alguma forma hoje, tá? Acho que está travando um pouco. Tá travando um pouquinho. Bora ver aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Normal, acontece. Às vezes a internet dá uma paradinha, trava. Então vamos lá. Para a gente tentar, enquanto a Gabi volta, para a gente tentar colocar aí todo mundo na mesma página, vamos falar sobre o que é o primeiro ponto, né? O que é a sobrecarga materna. Não que eu precise explicar o que é isso, mas só para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página, para a gente entender como é que o autocuidado se relaciona com isso. Hoje a gente vive numa sociedade, né, que ela valoriza essa super mulher, super mãe, super tudo. Então, parece que a pessoa que faz muita coisa, ela é mais valorizada como se isso estivesse relacionado com produtividade. Como porque ela faz muita coisa, ela é mega produtiva, ela é uma excelente, sabe? E isso acaba sobrecarregando demais, muito mais as mulheres e mães. Porque tem a lida ali com o filho. Quanto menor é esse bebê aí, essa criança, mais tempo você precisa estar junto com ele, exige um pouquinho mais de cuidado. E além disso, a gente não quer, pelo menos a maioria, né? Não quer abrir mão de outras áreas da vida, como, por exemplo, a área profissional. Acho que vai dar certo para a Gabi voltar agora. Então a gente acaba querendo conciliar. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Em que momento que isso pode se tornar uma coisa ruim? Quando você tem tantas demandas que você se esquece de cuidar de você mesma. Gabi, eu tô falando aqui que a gente vive numa sociedade que valoriza demais essa super mulher, né? Super mãe, que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e que a gente pode ser perfeita em tudo. Só que a gente tentando equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo, ali o pratinho da maternidade, do relacionamento com o marido e com as outras pessoas, do trabalho, de tudo, a gente acaba se esquecendo de nós mesmas, né? Exatamente, Valéria. Infelizmente, essa postura social, ela não é de agora. Ela é de muitos séculos atrás. A sociedade sempre encarou a mulher como a valiosa, em todos os âmbitos. Ela está ali para servir o homem, ela está ali para servir o filho, ela está ali para servir na profissão, ela está ali para servir dentro de casa, mas ela não serve para o descanso. Ela não serve para ter tempo para ela, é escolher como prioridade. E isso acaba gerando na mulher uma culpa. Quando ela se torna mãe, e um dia ela escolhe se priorizar, seja que por alguns minutinhos fazer uma unha, pintar um cabelo, tirar uma sobrancelha sequer, para ela se sentir melhor consigo mesma em questão estética, ela se culpa. Se ela sai para comprar algo para ela e vê algo para o filho, e de repente ela escolhe ali naquela dúvida, não, hoje eu vou levar para mim, ela se sente culpada. Se ela vai se alimentar de algo que o filho gosta e o filho não está ali para dividir com ela aquele alimento, ela se sente culpada porque ela acha que ela está comendo escondido do filho. Mas isso é um perfil, né? é um comportamento que é instalado pela sociedade. A sociedade já culpa a mulher desde o maternar, desde a gestação, entendeu? A gente não tem o direito de escolher como viver, nem o gestar.
porque são muitas críticas em cima da gente. E aí acaba que a gente se culpa por tudo, se culpa por ter que deixar o trabalho para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você se culpa de ter que trabalhar e deixar o filho com alguém, né? Porque aí, para você está dando a educação do seu filho para outra pessoa. Mas e aí você precisa administrar financeiramente a casa. É uma soma, né? A família é uma soma. E uma casa é responsabilidade de quem habita nela. Se existem adultos ali que tem que prover o sustento, a mulher, ela não está fora disso. A não ser que seja uma escolha da família, né? Toda família tem sua administração e tem suas escolhas. Mas, geralmente, ainda mais no pleno século XXI, a mulher trabalha, a mulher ela é tão funcional fora de casa quanto o homem. E ela também tem a mesma exaustão que o homem tem ao retornar para casa. Mas aí ela não tem a escolha de dizer, eu vou sentar assistir uma televisão para descansar. Ela tem um filho para maternar. Ela tem aquela relação com a criança. Porque a criança, ela não entende, ela não dimensiona o tempo e as relações exteriores do adulto. Ela não sabe que a mãe está ali exausta do trabalho, que a mãe pode ter tido um dia cheio, que ela pode ter tido um descontentamento exterior. Ela entende que a mãe chegou e que é a alegria da casa, é aquele momento, ela precisa viver aquilo. E a mãe, ela não consegue renunciar a isso. Ela não consegue dizer, não, eu estou exausta, eu preciso de 2 minutinhos. E muitas das vezes, nas famílias, o homem não entende isso. Ele não entende que o papel do cuidar também é dele. A única coisa exclusiva na maternidade, que é da mãe, é a amamentação e o fato de carregar a criança no ventre. São as únicas coisas exclusivas da mulher. Fora isso, o cuidado, a atenção, entendeu? A entrega na questão da educação, do divertimento da criança, do lúdico, das memórias afetivas, faz parte do ambiente familiar. Não é só da mulher. Só que o que acontece? A mãe, pelo seu instinto feminino, ela acaba puxando essa carga. É aí que entra a atividade psicanalítica nesse ponto. Porque a gente precisa enxergar aonde está a nossa culpa. Para o ser humano é mais fácil culpar o outro, apontar o outro. Não, mas é porque tu não faz, porque tu não fez, porque tu não quer fazer isso, porque tu não foste. Mas e aí? Quando foi que eu dei esse passo para o outro fazer? Às vezes acontece exatamente de que você não dá espaço ali, no caso, o pai da criança, ter uma participação mais ativa. Por quê? A gente acha que ele não vai fazer como você vai fazer. E não vai mesmo. Você vai fazer do seu jeito, vai fazer o melhor. Ele vai fazer do jeito dele o melhor que ele pode fazer. Mas nunca vai ser igual você. Valéria, tu tocou num ponto importante, porque existe um dito popular, que é, eu acho que dos tempos das nossas bisavós, que diz assim, praga de mãe pega, né? E isso é uma verdade. A gente joga, muitas das vezes, a praga no pai. Não, tu não sabe fazer, tu não sabe limpar, tu não sabe dar a mamadeira para a criança, tu não vai saber fazer, deixa que eu faço. E nesse deixa que eu faço, o homem se acomoda. Ele encontra um lugar que ele já queria, que é o de estar descansando. Entendeu? É isso aí. Muitas das vezes é a mãe que bota o pai nesse lugar. Ela que não deixa ele vivenciar, ela não deixa ele aprender, ela não deixa ele experienciar isso, de ser o pai, de ter aquele cuidado, entendeu? E nisso, ela otimiza o tempo. Ela dá tempo para o pai se cuidar e perde o tempo de ter o autocuidado com ela. Porque o autocuidado, hoje, banalizado pelo mercado, quando você fala, o autocuidado, você já pensa na skincare. É passar o produtinho. E o autocuidado vai muito além disso, né? É um nicho muito amplo. Fala de saúde mental, fala de saúde física, fala do seu bem-estar nas relações. E a regra principal e fundamental do autocuidado, que todo mundo precisa entender e encaixar, é que o autocuidado nada mais é do que você se relacionar consigo mesmo. Essa é a regra básica. Se você consegue se relacionar consigo mesmo, consegue se entender, consegue se priorizar, entender que você também precisa de espaço para se cuidar, para viver o seu lazer, para fazer atividades que lhe dão prazer, você consegue se relacionar em todos os anos. Se o seu cuidado mental não estiver funcionando, não vai funcionar no profissional,
não vai funcionar na relação com o filho, não vai funcionar no seu papel de esposa, não vai funcionar na administração da casa. A mulher precisa entender que ela precisa delegar funções. Quando um filho entra dentro de casa, as atividades se dividem. Se antes não era assim, ela vai precisar acontecer. Porque a mulher, ela vai precisar de um tempo determinado com aquele filho. Principalmente, é como tu disse, quanto menor a criança, maior o direcionamento de atenção para aquela criança. E geralmente vem da mãe, porque é um momento dela amamentar. Se a criança precisa de acalento, ela vai querer o colo da mãe. Porque, como o Freud diz, né? O primeiro amor, o primeiro prazer, mas não é um prazer erótico, é um prazer de questão de ligação. De bem com a mãe. né? Pela boca, exatamente. Ele degusta pela boca, é a amamentação. Então, ele cria aquele elo. A segurança do bebê é a mãe. O primeiro momento é sempre a mãe. Não que o pai não vá participar, ele precisa dar o suporte. Mas esse momento, essa transição, é da mãe. Cara, e sobre isso que a gente estava falando sobre o pai, me veio uma coisa aqui. Às vezes o meu filho sai sozinho com o pai dele. Então, no dia de domingo, a gente vai visitar as avós, bisavó, né? E às vezes eu tenho algumas demandas minhas, pessoais, para fazer. Aí eu falo, ó, vocês vão e eu vou ficar em casa. E causa estranheza para as pessoas que o B saia sozinho com o pai dele. Eles passam o dia inteiro, tipo assim, ó, a gente vai. É o domingo, é domingo. Então, eles saem de casa pela manhã, mais ou menos na hora do almoço, vão, passam o restante do dia lá e voltam no final da tarde, no comecinho da noite. E causa estranheza, né? Eu acabo sabendo das coisas que as pessoas comentam, né? De que o B fique sozinho com o pai dele, saia sozinho com o pai dele. Nossa, ele fica sozinho com o pai, ele passa esse tempo todo com o pai dele, ele não sente falta? Claro, ele deve sentir falta, né? Porque na hora de dormir, ele gosta de dormir mamando, na hora da soneca e tal. Claro que ele sente falta, mas ele fica bem com o pai dele, porque desde que ele nasceu, a gente divide essas tarefas. Então, até eu falo assim, que no começo, quando o Bernardo nasceu, foi um período leve para mim. O meu puerpério foi tranquilo, porque o meu serviço era amamentar. Todo o resto era com ele. Então, ele que trocava fralda, colocava para rotar, ele que dava banho. O primeiro banho do Bernardo eu fui dar, ele já estava com 40 dias. Eu fui dar a primeira vez que eu banhei ele já estava com 40 dias. Então, todo esse tempo, quem fez essas tarefas foi o pai dele. Então, assim, eu sei que para muitas mulheres isso não é uma realidade. Porque às vezes o pai não é presente, não se dispõe, não se disponibiliza para isso, que não é ajudar, é cooperar, é fazer o papel dele, ou dois, porque ela não sente que ele vai fazer da melhor forma possível, sabe? Como ela faria. Exatamente. Valéria, eu queria te parabenizar por essa estrutura familiar que tu criou desde a tua gestação. Isso é muito importante, a gente validar para o pai quando há essa relação conjunta, né? Porque às vezes existem o gestar da mãe solteira, então isso é um caso à parte. Mas quando há essa estrutura familiar, a mulher, ela precisa dar as cartas na mesa para o homem das transformações que são vividas. Nós viramos uma bomba de hormônios, são muitas trocas de hormônio, alterações de humor, físicas, entendeu? Tem algumas mazelas que acompanham como melasma, a mulher já se sente muito fisicamente, esteticamente, não apresentava para a sociedade. Isso acaba baixando a estima da mulher. Então, o homem, ele precisa entender as transformações que a gente vive. E quando ele participa desse campo, ele passa a entender melhor como é que é esse trajeto. Ele passa a entender que o suporte dele é tão importante quanto o que eu entendo do meu gestar. Ele precisa estar a par daquilo, ele precisa experienciar, ele precisa viver. E a mulher, ela precisa dar esse caminho para o homem. A gente precisa se libertar dessa responsabilidade de que tudo somos nós. Se eu carrego, eu que sinto. Se eu não posso, eu não vou deixar porque ele não vai entender. Não, ele tem que entender. Ele precisa aprender. Ele não aprendeu a sair para trabalhar, ele não aprendeu a fazer a criança, ele não aprendeu a se relacionar. Como é que ele não vai aprender a fazer? Exatamente.
tudo depende da demanda que a gente dá. Então, a gente precisa abrir esse caminho para os pais. Eles precisam viver a paternidade, porque a sociedade entende que o pai tem que trabalhar fora e só está com o filho quando a mãe puder estar, que é isso. Entendeu? A mãe não é um general. Nós não somos uma emergência que são 24 horas. Automaticamente, ao gerar um filho, Nós não somos né? quando a gente monta uma família, a gente não somos emergência. Aí a gente já fica com o cérebro trabalhando 24 horas, porque a nossa cabeça já faz os cálculos. Amanhã eu tenho que acordar tal hora, porque eu vou fazer isso, eu tenho que entrar no relatório, eu tenho que cuidar do meu filho tal hora, ele tem que se alimentar, e o banho dele é tal hora, então o pai, meu marido vai estar não sei para onde, fazendo as coisas dele, então eu tenho que dar um jeito, eu vou fazer até... Não é assim, a cabeça da gente já está 24 não horas, para. porque que o corpo precisa, entendeu? Não para. Eu gostei muito desse seu script, desse seu relato, porque as pessoas precisam entender que isso também é uma realidade, entendeu? Não é porque a sociedade oprime a mulher, sobrecarrega a mulher de responsabilidades e de julgamentos, que a gente precisa viver o julgamento do outro. Muitas das vezes, as pessoas que nos apontam o dedo, nos olham de um ângulo atrás da moita que é só delas. Elas projetam na gente conflitos internos. Todo mundo tem conflito interno, por mais sorridente que ele apareça para a sociedade. Todo mundo tem seus conflitos. E muitas das vezes as pessoas te olham com o olhar desse conflito interno. Quer um exemplo? Eu fiz transição capilar. Antigamente eu alisava meu cabelo e tal. Então, isso para a sociedade, olha, muito bonito, cabelo liso. Quando eu resolvi fazer a transição, eu já estava decidida mentalmente, psicologicamente, eu sabia que eu ia sofrer julgamento. Que isso é de dentro, né, para fora. Exatamente, foi de dentro para fora. E quando eu decidi, eu vi os olhares julgando, eu escutei pessoas próximas que, inclusive, eu escutei o seguinte: olha, tu vai cortar teu cabelo assim, mas tu precisa andar todo tempo maquiada, botar brincão para poder aparecer a beleza desse corte. Eu digo, por quê? Eu não sou 24 horas montada, eu não sou estrutura de palco e som. Eu vou me maquiar e botar brincão na hora que eu me sentir à vontade para fazer isso. Se eu estiver em casa, eu vou ficar do jeito que eu quiser. É verdade. Entendeu? E é a tal da cobrança da sociedade, exatamente, né? Que é sobre tudo em relação à mulher. É sobre como ela cuida do filho, é sobre como ela se relaciona com as pessoas, é sobre como ela se relaciona com o marido, é sobre como ela lida com a sua própria aparência. Então, as pessoas sempre elas querem cutucar ali você. Aí, quando essa mulher engravida, né? Aí vira porta aberta para comentários. Então, engravidou, soube que tá grávida, pronto. Parece que tem uma placa na sua testa dizendo assim: recebo comentários de todo mundo, de todas as formas, sobre coisas que a gente não quer nem saber. As pessoas acham que tem o direito de dar pitaco na vida. Aí a gente fica mais neurótica ainda, porque a gente já não fica bem, né? Aí é que a gente fica doida mesmo. É verdade, Valéria, isso é uma verdade. Engraçado, isso é uma mazela social, porque se a pessoa encontra na rua uma criança com um pai descabelada, a primeira coisa que a pessoa diz: cadê a mãe dessa criança? E cadê o pai da criança? Ele não pode pentear o cabelo do filho? Exatamente. Ele não pode fazer um corte? Entendeu? É sempre direcionado para a mãe. Todo julgamento sempre é direcionado para a mãe. É preciso que essa mãe se posicione socialmente, que ela se imponha, ela limite o outro, de determinar o que ela tem que fazer, como ela deve ser. Se escolher não é egoísmo. Se escolher exatamente não é egoísmo, entendeu? Isso é saúde mental, isso é amor a si mesmo, entendeu? Isso é ensinar o outro a te respeitar como tu decidiu ser. Não é as pessoas que têm que escolher por você, porque quem vai pagar as consequências das escolhas não é você, entendeu? Então você não pode deixar o outro escolher por você. Ah, eu não gostei dessa roupa, mas se eu gostei, eu não me importo. Não, outro, tu não gostou, é por isso que tu não tá usando, meu amor. Entendeu? Na delicadeza, é por isso que quem está usando foi que eu gostei desse modelinho. Eu me achei bonita, eu tô bem assim. As pessoas precisam limitar o outro de comentários desnecessários. A sociedade, infelizmente, está doente mentalmente, entendeu? E moralmente julga sem ter respaldo nenhum. Então, a mulher, ela é metralhada 24 horas do dia, entendeu? 24 horas do dia.
por tudo que ela faz. Seja por ser mãe, seja por escolher um momento para ela, seja profissionalmente. Então, se a gente não procurar se posicionar e mostrar ao outro as nossas competências, entendeu? Mesmo que dentro dessas competências a escolha seja nós, a gente sempre vai ser vista dessa maneira. Então, a gente não pode permitir o outro dejetar na gente seus infortúnios. Cada qual lida com suas emoções da sua maneira, mas se respeitar é a principal delas. Exatamente. E aí, isso gera culpa também, né? Quando você decide que você vai respeitar o seu espaço, quando você decide que você vai respeitar os seus limites, quando você decide que você precisa ter um tempo para você, quando você decide que você precisa cuidar de alguns aspectos mentais, físicos, gera culpa, porque você pensa assim, esse tempo aqui eu poderia estar fazendo alguma coisa ali na minha casa, para o meu filho, e aí essa culpa que vem, que gera carga, que gera menos autocuidado, então vira um ciclo vicioso, né? Porque você não tem tempo, porque é muita coisa, a sociedade valoriza isso, e aí realmente você acha que você precisa dar conta de tudo sozinha, ser aquela mulher guerreira, forte, melhor de todas, você realmente acha que precisa ser assim, e aí você não dá espaço para, né, outras pessoas te ajudarem. Às vezes você não dá espaço ali para uma rede de apoio te dar de fato um apoio, e você acaba se anulando, não se enxergando, e quando você se enxerga, você ainda se sente culpada. Exatamente. Então, e aí vira um ciclo vicioso. E aí menos você se enxerga, mais você faz pelo outro, mais críticas você recebe, mais você se sente culpada, menos se enxerga. E é uma coisa que não acaba. É como se a gente estivesse todo o tempo no retorno. Você vai passando pelas mesmas situações o tempo todo. E cada volta que você dá, você perde força. Você começa a procrastinar, você começa a desacreditar de si mesmo, você começa a entender que você tem que viver como você está vivendo mesmo. É sua responsabilidade, é você que tem que fazer, é você que tem que maternar, a responsabilidade é da mãe. A mãe não pode ter a liberdade de ter um lazer, ela não pode ter a escolha de dançar. Por exemplo, eu e Valéria, no caso, que a gente dança o São João, eu também danço o Carnaval. Eu nunca deixei de fazer esse meu lazer, entendeu? Levava ela também. Isso nunca me diminuiu como mãe, independente de como a sociedade me via. Isso é uma coisa que eu sempre fui muito bem resolvida. Porque eu sempre entendi que o meu lugar era onde eu queria estar. Se a minha filha estivesse bem cuidada, nada me impediria de fazer algo que me desse para fazer fora da maternidade. Exatamente. Porque as pessoas precisam entender que antes da gente ser mãe, a gente é mulher. A gente é mulher. A gente precisa desenvolver atividades que nos gerem prazer, sim. Prazer pessoal. Exatamente. A mulher não morre quando uma mãe nasce. Muito pelo contrário. Nasce uma mãe e dentro dela vive uma mulher e uma mãe. E se ela for casada, dentro dela vive uma mulher, uma mãe e uma esposa. Entendeu? Exatamente. Então, as pessoas precisam entender essas diferenças. São distintas. Dentro do ser, existem vários outros seres. Exatamente. A Lady Christine está falando assim, ó. E é por isso que a minha ansiedade virou depressão. Muita sobrecarga. Gente, é por isso que eu fico batendo na tecla, sabe, Gabi, do autocuidado. Que a gente realmente fica pensando que quando a gente tira um tempo pra gente, a gente é egoísta. Mas não é verdade. Quando você tira um tempo para você, isso nada mais é do que você se nutrir, estar bem, para poder oferecer mais e melhor para o outro. Sabe aquela história de que no avião, quando você está viajando, né, de avião, você primeiro tem que colocar a máscara de oxigênio em você, para depois você colocar a máscara de oxigênio no outro? Gente, isso não é à toa. Porque às vezes você vai tentar colocar primeiro a máscara no outro, antes de você conseguir colocar a máscara no outro, já acabou o oxigênio para você, você já morreu. Você não salvou a sua vida e nem salvou a vida do outro. E acontece exatamente assim.
Então, você primeiro precisa olhar para você. Eu não estou dizendo que você vai ficar 1 hora na academia, 1 hora fazendo skincare, vai passar o dia no salão de beleza. Não é isso. Não é sobre isso. E isso vai, o autocuidado vai depender de pessoa para pessoa, mas ela precisa entender que ela precisa cuidar de aspectos físicos da vida dela e ela precisa cuidar de aspectos mentais da vida dela. E isso não é sobre egoísmo e nem é sobre estética ou beleza. Isso é Perfeito. sobre você se nutrir, estar bem para poder oferecer mais e melhor, se é isso que você quer, né? Oferecer o melhor que você pode, porque, Gabi, não tem como. Se você está sobrecarregada, como a situação daqui, da Lady, se você está sobrecarregada, se você está ansiosa com depressão, não tem como você, por exemplo, lidar bem com seu filho no meio de uma birra, por exemplo. Porque Não tem você como. já está no seu limite. E qualquer coisa que ele fizer, uma pequena birra, você explode. Então, é Exato. uma coisa que não está relacionada com egoísmo, como muita gente pensa, mas está relacionada com como vai funcionar tudo que está ao seu redor, porque isso Tudo. reflete no seu comportamento e como você lida com as outras pessoas dentro da sua casa e fora da sua casa. Como você cuida dessa criança, como você lida, como é a sua relação com seu marido, com as outras pessoas. Então, vai muito, muito além, ultrapassa aspectos de estética ou de beleza, de egoísmo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você se sentir bem, você estar saudável. Eu acho que passa mais Exatamente. por aí. Exatamente, Valéria. Observar o nosso entorno. Quando a gente tem consciência de si, o que o outro dejeta não nos afeta. A gente já escolhe. Quando a pessoa lança em cima de você aquilo que ela pensa, você já vai botar na balança. Quando você tem consciência de si, você coloca na balança. Vale a pena eu responder? Eu sei que eu não sou isso. Vale a pena eu encarar? Eu vou ignorar. Entendeu? Porque assim, a pessoa precisa entender que a vida, ela não é um conto de fadas. Você não vai deitar na grama e as borboletas coloridas vão vir te visitar todo o tempo e você vai levantar, correr no campo de girassóis e vai voltar para casa e já vai ter a fartura. Não é assim. A gente sabe que a vida, ela é uma experiência de altos e baixos. Por quê? Exatamente. Porque a gente lida com emoções. Assim como você pode receber a visita das borboletas, você pode receber das pererecas, você pode receber do grilo, você pode receber do sapo e você pode receber do urubu. Tudo vai depender do que está no seu entorno, das relações que Exatamente. você criou, daquilo que você está projetando para a relação do outro, entendeu? Sim, As pessoas precisam entender isso. Que cair é normal, ficar no chão é que não pode. Tem que aprender a levantar, tem que aprender como lidar com as situações. É para isso que a saúde mental importa, para você saber lidar com tudo isso, saber como é que você vai encarar determinada situação, entendeu? Às vezes a pessoa já está num dia ruim. Vem alguém e termina de acabar com o dia daquela pessoa com uma fala. Vira para ela e diz: uhum. Meu Deus, mas tu tá tão feia. Tu nada, gratuitamente. Acaba Olha para a pessoa. tudo, né? Aquela pessoa só precisava daquilo para ela se encerrar no dia. Exatamente. Entendeu? E às E quanto vezes mais, e quanto mais distante você está de você, de se autocuidar, mais distante você está mais perto você está de ser reativa a, por exemplo, um comentário exatamente. dele. Então, quanto menos eu não me cuido, e quando eu falo me cuido, eu tô falando assim, ó, por exemplo, o que para mim eu considero que é um autocuidado. Por exemplo, São João. Eu, assim, hoje em dia tá um pouco mais difícil, mas para mim, um sábado, durante a minha semana, eu tento fazer o máximo possível para, ao final da tarde, eu conseguir sair da minha casa para eu ir dançar. Isso para mim é um autocuidado, não só físico, porque eu estou me movimentando ali, fazendo um exercício, mas também mental, porque é um momento de relaxamento. Embora não pareça, embora a gente gaste muito dia, para minha mente é um momento de relaxamento. Então, isso para mim é um autocuidado. Então, eu fico ali, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia. É um tempo para mim que é de autocuidado. É só isso que é autocuidado para mim? Não. Então,
Eventualmente, eu faço um skincare, menos faço do que faço, mas de vez em quando eu faço. Lavo o rosto com sabonete diferente, passo um creme, faço uma coisa. Faço meus exercícios físicos de forma diária. Tento me alimentar com um pouco de qualidade. Minha alimentação é perfeita? Não. Mas eu vou fazendo o possível. Então, esse tipo de coisa é autocuidado. Às vezes eu paro um pouquinho enquanto o B tá dormindo, paro um pouquinho, escuto ali uma música, uma meditação, paro um tempo para respirar. Então, é isso que é o autocuidado. E o que é autocuidado para mim, não necessariamente vai ser autocuidado para a Gabi. Então, as coisas que ela faz por ela, então, autocuidado é o quê? São coisas que eu faço por mim. Então, aquilo que eu faço por mim, o que é um cuidado para mim, para o meu corpo, para minha mente, não necessariamente é um cuidado ali para Gabi, né? Ela tem outras coisas que vão nutrir ela. Ela tem as coisas dela. Que não Exatamente. necessariamente é só o skincare ou só. Exatamente. Valéria, eu concordo perfeitamente com a tua dissertação, porque realmente isso é muito relativo à questão do autocuidado. Tem gente que já tem esse prazer na questão da estética, então ela foca naquilo, e focar naquilo que dá prazer é que é importante. Quando você está exercendo aquilo que lhe dá prazer, você esquece de tudo de ruim que acontece no externo, porque o seu interno está nutrido daquilo que te gera prazer. Então, por isso que é bom, você libera dopamina, endorfina, você vira outra pessoa. Chega em casa, pode ter carregado o peso que for dentro de uma academia. Você chega em casa leve. Você consegue se relacionar, você vai conversar, você vai brincar, entendeu? O filho vem correndo, pula em cima de ti, tu pode ter carregado o peso que for, tu abraça, tu corre, tu te joga no chão. É outra pessoa. Por quê? Porque à medida que você exerce aquilo que lhe dá prazer, você se liberta da situação de estresse. Isso é muito Exatamente. importante. O ser humano, ele vive em duas pulsões. Só existem essas duas pulsões. A pulsão de vida e a pulsão de morte. Mas não é que seja a pulsão de morte porque estamos com a sensação de que vamos morrer. Não. A pulsão de morte é tudo aquilo que tira a tua alegria, que tira o teu prazer, que te deixa preocupado, que te leva para o fundo do poço, que tira a tua atenção de qualquer coisa que te gera prazer. Essa é a pulsão de morte. Às vezes a gente está muito negativo, entendeu? Está deprimido, a gente não sabe explicar. É quando o corpo da gente está vibrando na pulsão de morte. E aí a gente precisa exercer alguma coisa, algo que tire a gente daquilo e leve prazer. Por isso que eu falo para os meus pacientes, quando eu atendo Valéria, é muito real essa questão da sobrecarga maternal, porque o tanto de mães que me dizem que não tem tempo, que até gostavam de ir para a academia, mas que não podem porque o filho não larga do pé, ela não consegue sair, que a criança chora e ninguém quer ficar. E realmente, isso acontece muito. Quando o filho tem essa ligação, né? E aconteceu aí ela comigo. Olha aí, ó, um exemplo real. E eu digo, olha, quando a gente não pode fazer o todo, que no caso é esse teu caminho até a academia, essa hora que tu precisa destinar à academia, começa a exercer essa atividade em casa. Exatamente. Busque um profissional que hoje nós, graças a Deus, nós temos o trabalho online que me facilitou a minha vida, facilitou a tua, entendeu? E está facilitando a de muita gente. Eu tenho acho que o alunas online. Isso, das mães procurando, por quê? Porque é o único caminho, infelizmente, nesse início da maternidade. É a busca online, é você poder se exercitar e tem resultado. Tem resultado porque Valéria abriu turma ano retrasado, ou foi ano passado, não lembro, para as Índias do Boi, e todo mundo falou que deu resultado. Bruna, meu Deus, com tantas semanas que eu Bruna, Valéria, minha perna já estava massa. Eu falei, poxa, olha que coisa bacana, entendeu? Olha que coisa Bruna foi minha aluna online e assim, a gente, né, fazia tudo, gente, praticamente tudo que você consegue fazer dentro de uma academia, você consegue fazer dentro de casa. Você não vai ter o mesmo peso lá, né? Mas, enfim, você consegue ter resultado sim, né? Claro, com uma boa orientação. E eu tô te falando que isso aconteceu comigo porque eu voltei pra academia. Eu falei,
vou voltar, eu preciso me sentir melhor, voltar ao meu corpo diante da gravidez, porque eu não tô bem, eu não me sinto, sabe, bem. Então eu quero voltar a me sentir bem, eu quero voltar a olhar para mim. Aí fui para academia, mas assim, foi uma coisa que não funcionou. Por quê? Porque exige deslocamento, exige que eu vou passar um tempo lá, e aí eu tenho que deixar o B ou com o pai dele ou com alguém, e nem todo dia isso era fácil. Assim, quanto mais difícil as coisas vão sendo, a chance de que você vai largar aquilo dali é grande. Aí, a partir do momento que eu falei, não, se eu posso fazer uma rotina na minha própria casa, eu vou estabelecer, vou estruturar isso. E vou fazer em casa, eu já fazia antes. Já era uma prática que eu tinha antes. Então, eu vou fazer em casa. E eu faço, e ele treina comigo. O Bernardo treina comigo. E às vezes eu uso ele como peso, às vezes eu digo assim, filho, vamos fazer um exercício agora, tá na hora de treinar. E ele vem comigo. Aí eu boto ele na costa, faço meu agachamento, faço meus exercícios. E aí, é um momento de autocuidado para mim. É um momento que eu tô com ele. E para ele, é uma brincadeira. É uma memória afetiva. Pois Involuntariamente, está criando um laço com o Bernardo que ele já vai entender que mesmo que tu esteja trabalhando, ele está trabalhando contigo. Ele vai se sentir útil, ele vai se sentir funcional. Por mais que ele não saiba expressar, para ele já vai ser automático vivenciar isso contigo. E participar para ele está sendo útil. Quando ele tiver maiorzinho, que ele entender que esse é teu trabalho, ele vai dizer, eu trabalho com minha mãe. sim. A minha mãe trabalha fazendo. Para ele vai acreditar que ele trabalha contigo também e vai acabar sendo prazeroso para ele saber disso, entendeu? São memórias afetivas impagáveis. O que tu está criando, essa relação com o Bernardo, é surreal. É surreal. É o que está levando um lúdico e está, de alguma maneira, vivenciando a maternidade mesmo que trabalhando. Sim. E, além do que, assim, é um momento de autocuidado para mim, um momento que eu faço ali meus exercícios, é um momento que eu tô com ele, mas é também um exemplo, porque eu acredito que né, o exemplo arrasta. Ele é um bebezinho agora, mas ele vai conviver comigo fazendo isso, ele vai conviver comigo me vendo ter o meu tempo, ele vai conviver comigo me vendo fazer coisas para mim, e ele vai entender que funciona dessa forma. Sim, eu preciso estar ali colaborando com outras pessoas, mas eu preciso também ter o meu tempo. Então, eu preciso também olhar para mim. E o exercício físico vai servir de exemplo para isso, né? É um exemplo que arrasta. Nossos filhos, eles às vezes fazem o que a gente fala, mas eles sempre fazem o que a gente faz. Tocou num ponto importantíssimo, Valéria, que inclusive eu até tinha anotado como lembrete para tocar nesse ponto, que cabe puxar agora essa deixa, esse ganchinho. A nossa sociedade, ela está com um lema, vou botar assim, um lema que eu discordo completamente. Não, isso não é só uma opinião pessoal, ela é profissional também. E vou explicar por que eu vejo assim. A sociedade está com uma mania de dizer que tudo é estrutural. Isso é racismo estrutural. O comportamento, o machismo é estrutural. O não sei o que é estrutural. Tudo é estrutural. Mas quem é que faz a estrutura? Não somos nós? Então é educacional. Se eu crio a estrutura, eu não posso culpar a estrutura. O culpado sou eu. Sou eu que educo, sou eu que ensino, sou eu que dou o exemplo. Então, se eu ensinar o meu filho, não sou eu que vou projetar a sociedade futura, sou eu que estou criando aquele ser, sou eu que estou exemplificando, sou eu que estou direcionando. Então, a sociedade do futuro é o que eu faço da minha casa. Exatamente, a gente precisa assumir aí as responsabilidades, né? A gente precisa quebrar essa falácia, porque para mim é uma falácia culpar a estrutura, porque se sou eu que monto a estrutura, então a culpa não é da estrutura. Eu montei ela assim. Ela está ali porque eu montei. Então não é estrutural, é educacional. Ninguém nasce odiando o outro, ninguém nasce criticando o outro, ninguém nasce culpando o outro, entendeu? Então, tu falaste uma coisa perfeita, que é a questão do exemplo. A criança sempre vai reproduzir aquilo que ela está calejada de ver, fazer
ouvir. Ela não vai criar aquilo. O que ela cria é a palavrinha, quando ela não consegue pronunciar, é uma brincadeirinha que para ela é engraçado quando a gente faz, entendeu? Então, ela cria aquele momento ali, mas educação, como ela vê o outro, como ela enxerga a sociedade, como ela vai se comportar nela, é educacional, não é estrutural. A estrutura quem faz sou eu. Então, se tem culpa na estrutura, a culpa é de quem criou aquela estrutura. É uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que eu acho muito importante. Esse negócio de dizer, porque não é lá na escola que ele aprendeu isso. Por que só na escola? A gente tem que ver o ambiente que o filho da gente está inserido e dentro de casa. O que é que eu ando fazendo que ele está entendendo que tem que se comportar dessa maneira. Entendeu? Eu brigo na frente do meu filho vai crescer entendendo que é natural essa briga. Aquilo é normal, né? Se a minha mãe faz, que é a minha maior referência, então é aquilo que é o certo, é aquilo que eu devo fazer. Se ela vê o pai sentado e a mãe limpando, faxinando, mexendo a comidinha, lavando o banheiro e corre e vai atender a porta, que ser ele vai ser? Ele não vai entender que o homem tem que se comportar daquela maneira porque a mulher tem que fazer tudo, entendeu? Por isso que muitas relações são frustradas hoje em dia, porque o homem acha que quando a mulher está gestando, ela deixa ele de lado. Mas ele tem que entender que numa casa, os dois são funcionários. Os dois têm que zelar por aquele ambiente, porque os dois vivem naquele ambiente, né? E a mulher está no momento dela, ela está gestando, ela precisa de descanso, ela precisa nutrir aquele bebê, ela precisa criar aquela relação com o bebê, ela precisa de ser paz, ela precisa de viver os prazeres também, não é porque ela não é porque ela engravidou que ela adoeceu, entendeu? E o homem precisa entender isso. Exatamente. E eu digo que é difícil, na verdade não é difícil, é desafiador, né, para a mãe entender, não é entender, na verdade é aplicar muitas coisas. E o autocuidado acaba sendo um pouco difícil de aplicar. Então, o que eu mais ouço é falta de tempo. Eu não tenho tempo para me cuidar. Eu não tenho tempo para ir no salão, para fazer a unha, não sei o quê. E assim, como a gente já falou, né? Não está relacionado só à estética, está relacionado a não só como você se vê, a autoestima, mas a sua saúde real. A gente viu aqui uma pessoa falando sobre ansiedade, sobre depressão, porque está sobrecarregada, porque carrega nas costas todas as tarefas de casa, responsabilidade com o filho, responsabilidade de trabalho, carrega nas costas, não delega para ninguém, não compartilha as funções, as tarefas, e aí fica tudo para ela. E aí o que geralmente as minhas alunas me falam, né? Eu não tenho tempo. E eu penso que tempo é uma questão de prioridade. A gente já falou tantas coisas aqui, e se para essa pessoa não existe nenhum tempo, 5 minutos, gente. 5 minutos, às vezes, você parar 5 minutos, respirar fundo, cuidar um pouco ali do seu cabelo, tomar um banho mais demorado. O simples fato de você tomar um banho um pouco mais demorado já é um autocuidado, né? Exatamente. O simples fato, às vezes, de você se permitir sentar um pouco, assistir uma coisa diferente, né? Assistir um filme, ouvir uma música que você gosta, aquilo também já é autocuidado. E não exige muito tempo. Então, às vezes, assim, quando eu falo assim, tudo é uma questão de hábito, até o autocuidado, até para você se enxergar e começar a se ver como prioridade, é uma questão de criação de hábito. No começo vai ser difícil, você não vai enxergar o tempo. Você realmente vai olhar para o seu dia e vai dizer assim, eu não tenho tempo para isso. Mas se você olhar com bastante calma, com muito carinho, você vai ver que você tem ali 5 minutos hoje. E aí, nesses 5 minutos, você faz alguma coisa. Aí, amanhã, você vai ver e vai dizer assim, se eu consigo 5 minutos, eu consigo 10. Se eu consigo 10 minutos, eu consigo 30. E se você tiver 30 minutos, você já faz um treino bom. Se você tiver 30 minutos, você já faz um skincare maravilhoso. Se você tem 30 minutos, você já faz uma sessão de terapia. Sabe?
E assim você vai buscando esse tempo para você. E eu digo para as minhas alunas que elas precisam agendar. Tudo a gente agenda, né? Eu falo assim, olha, você precisa agendar uma reunião com você. Então, eu tenho uma reunião Exato. agendada todos os dias, 6 horas da manhã. Agendada com quem? Comigo. Ah, Valéria, vem aqui me dar uma aula 6 horas da manhã. Não posso, porque eu já tenho compromisso esse horário. Então, esse horário de 6 a 6 e meia, eu já tô ali fazendo meus trocinhos, minhas coisas. Pra mim, por que é esse horário tão cedo? Porque é a hora que o Bernardo ainda tá dormindo. Então, essa é a minha hora, é a hora que eu tenho. Então, eu preciso, além de ter esse cuidado, de já entender, assimilar que eu preciso ter esse cuidado comigo, eu preciso agendar um horário comigo, seja o melhor horário que for para você, né? Não é o melhor horário para mim, é o seu horário, o horário que é melhor para você, de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei a sua rotina. Tentar fazer com que aquilo ali fique fácil para você. Então, começar com 5 minutos, é fácil? 5 minutos de meditação, é fácil? Então vamos começar 5 minutos? Daqui a pouco, aquilo ali se torna um hábito, e aí passar mais tempo vai ficar cada vez mais fácil. Então, eu voltar Perfeito. a uma rotina de exercício fora de casa é fácil? Não é fácil, porque eu tenho criança pequena. Mas em casa é mais fácil? É mais fácil. Então, vamos estabelecer uma rotina ali de 15 minutos. Então, tentar buscar estratégias para que se torne mais fácil para você. Embora no começo não vai ser fácil, né? Porque você até sente culpa. Agora alguém falou assim: ah, eu queria voltar a dançar, mas eu me sinto muito culpada porque eu tenho uma filha pequena e eu vou precisar deixar com outra pessoa. Então, no começo, você vai sentir culpa mesmo quando você resolver fazer alguma coisa por você. Você vai sentir culpa. Exato. Agora sim, essa questão eu vou falar por experiência própria. Essa questão de voltar a dançar, eu só saía de casa para ir para o ensaio quando eu podia deixar o Bernardo com alguém da minha confiança que ficaria com ele durante aquele período de tempo que eu tinha total segurança de que ia cuidar do meu filho como eu cuidaria, assim, dando todo o suporte que ele precisava. Aí eu ia tranquila. Mas se não, não ia deixar ele em qualquer lugar. Aí eu ia tranquila. Eu ouvi vários comentários. Ai, teu bebê tá muito pequeno, só tem 9 meses, já vai voltar a dançar, vai passar a noite dançando. Ouvi. Mas aí, amiga, ou você absorve aquilo dali e para tudo, porque você vai ouvir comentários a respeito de tudo que De você tudo. decidir fazer, ou que você decidir não fazer, você sempre vai ouvir alguém ali que vai te dizer, ah, isso tá certo, ah, isso tá errado. Aí você ou abre a porta e deixa tudo entrar e absorve tudo, ou você fecha a porta e coloca um filtro e diz assim, ah, isso aqui eu vou ouvir, isso daqui eu não vou ouvir. E tomar suas próprias decisões. É o poder da autorresponsabilidade. Você precisa se responsabilizar. Você tomou uma decisão, você encara aquilo, coloca ali os pós e contras, entende o que, que aquilo dali significa na sua vida, e aí eu acredito que assim você está mais blindada na hora de receber as críticas que vêm, porque elas vêm. Se você começar a treinar, ir para academia para se sentir mais bonita, as críticas vêm. Ah, ela prefere ir para academia do que ficar com o filho em casa. Vem. Então você precisa estar com as coisas mais estruturadas na sua cabeça, para quando essas críticas Exatamente. chegarem, você saber crivar elas, ou aceitá-las, ou ouvir, ver o que aquilo dali serve para você, e o que não serve, você deixa passar. Então, se não tiver isso, você não consegue tirar o seu tempo, você não consegue olhar para você mesmo. É difícil, não é fácil, mas você precisa É, estabelecer, entender que é responsabilidade sua. Se você não cuida de você mesmo, você não tira um tempo para cuidar da sua saúde, da sua vida, do seu bem-estar, quem que vai tirar? É minha responsabilidade cuidar de mim, para eu estar
estar bem, para eu estar saudável, para eu estar nutrida emocionalmente, nutrida de alimento, nutrida de energias boas. É responsabilidade minha me promover isso. Para aí sim, depois, eu poder cuidar do outro, né? Dar conta do outro, porque exige muito. Então, para a gente estar forte, para dar conta de tudo, a gente precisa primeiro se fortalecer, né? Internamente, em todos os aspectos, eu falo, não só físico, não só é, corporal, né? Mas em todos os Perfeito, aspectos, mentais, perfeito, perfeito, psicológicos e mentais também. E autocuidado envolve perfeito. tudo. Tudo, tudo. Começa do mental para o físico, para as relações, para o profissional, por ser mãe, por ser tia, por ser prima, por ser irmã. Afeta todas as nossas relações. Então não adianta dizer, ah, mãe, eu vou começar com o pé direito. Tu pode começar até com o esquerdo, mas se teu mental não estiver bom, tu não vai começar. Tu não vai começar. Qualquer fagulhinha externa vai te afetar. Qualquer comentário vazio vai te afetar. Qualquer olhar que te diminua, né? Porque as pessoas gostam de diminuir com olhar, porque, gente, a linguagem silenciosa está aí. O corpo fala mais do que a própria língua. Muito mais do que a própria língua. Se as pessoas entendessem como é que funciona a linguagem silenciosa, elas não seriam enganadas por seu ninguém. Infelizmente, eu só vim descobrir isso agora, né? Quando me tornei profissional da psicanálise. Eu queria saber disso há muito mais tempo, né? Porque eu teria evitado muitos danos. Só que, infelizmente, veio agora. Mas, graças a Deus por isso, né? Antes tarde do que nunca. Antes tarde A do que questão nunca. que tu falou, eu achei importante, sabe por quê? Quando a paciente chega para mim e diz assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo nem de fazer a terapia. Eu falei, tempo a gente tem, porque a gente que gere o tempo. Eu é que vou fazer a gestão do meu tempo. Como é que eu não tenho tempo? Entendeu? Todo mundo tem 24 horas, né? Exatamente. Agora, cada um faz dela o que quiser. Então, tudo depende das escolhas. É o que eu disse, você não pode deixar o outro escolher por você, porque eu vou te dizer, se existe uma carga e essa carga me trará uma consequência, então eu prefiro escolher e pagar com prazer, com algo que me faz bem, com algo que me eleve, que me deixe bem em todos os âmbitos da minha vida, que ir por uma escolha da percepção do outro, entendeu? E arrastar uma consequência pro resto da minha vida de algo que não me faz feliz. Exatamente. E deu uma travadinha aí, gente? Pra mim travou aqui. A sua felicidade na mão de ninguém. Entendeu? Não pode, a gente não pode botar a nossa vida na mão de ninguém. Antes da gente ser par, a gente é ímpar. Para a gente aprender a viver feliz, entendeu? Saber quem somos nós, quais são os nossos limites, respeitar o nosso limite. A gente dá muita brecha para o outro trabalhar em cima da gente. Ah, eu não vou falar aquilo. A pessoa está ali te falando coisas desnecessárias, te diminuindo de alguma maneira, te enxergando erroneamente. Não que o outro não possa ter uma visão assertiva de você. Claro que tem. Tanto é que eu trabalho com a psicanálise justamente por isso, para ver os pontos que o outro não enxerga mesmo. Né? E é uma visão assertiva de alguma maneira. Mas travou um pouquinho aqui pra mim, gente. Travou pra vocês também? ele pode estar te vendo Mas com a mágoa sobre o que... ele pode estar te vendo com a raiva que ele tem, com o Voltou? incômodo que ele tem. E é isso. Gente, mas sobre o que a Gabi tava falando, Que a gente, gente tá travando aqui pra mim. voltou? Voltou? Deu uma travada boa Voltou. agora, viu? Voltou? Pronto. Sim. Ah, não. Mais ou menos, não sei. Acho que sim agora. E sobre o que tu tava falando, é aquela coisa, né? Se você não se prioriza,
né? Se você não se agenda, você vira agenda dos outros. Se Dos você outros, não, exatamente. né, dos outros. Se você não define o que que você vai fazer, não define qual é a sua agenda, qual é a sua rotina, você vira a rotina de outra pessoa. As outras pessoas vão falando o que você tem que Exato. fazer e você vai assim, ó, sendo jogada para um lado e para o outro, porque você não determina o que é o seu foco, o que que são as suas prioridades. Exatamente. E a sua prioridade não é a do outro. Então, por que, que o outro tem que escolher por você? Por que, que o outro tem que decidir? Porque o que o outro tem que achar algo sobre você. Meu amigo, eu blindo muito essa situação. Eu que escolho. Se eu não estou bem, eu saio. É a liberdade que eu tenho. Eu não vou me botar numa situação. Para mim, voltou a travar. Pronto, voltou. Para esse lugar. Entendeu? E Isso. eu não vou Gabi, dar palco para o outro me dizer, eu não sou tapete. Melhorou? tá oscilando. Gabi, antes da gente finalizar, tu tem E o alguma outro precisa dica, entender isso. alguma Às vezes a gente sugestão, mesmo joga. algo Oi? que poderia já ajudar as mamães que estão aqui nessa live hoje, de o que elas poderiam fazer para começar a dar esse primeiro passo em direção ao autocuidado, a reduzir essa carga materna? Primeiramente, vocês precisam entender que vocês não são funcionárias do filho de vocês. Vocês são mães. Vocês têm vida, vocês têm sentimentos, vocês têm emoções. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Vocês têm direito ao descanso, vocês têm o direito de parar no momento que vocês querem parar, entendeu? Atender as necessidades do filho é uma responsabilidade nossa, é uma obrigação nossa. Claro, eles dependem da gente, mas atender as nossas demandas também é fundamental. Se você, se você não está bem com o seu corpo e você acha que você precisa fazer uma atividade física, você tem 24 horas do dia para você dar uma corridinha, bota ali no YouTube, procura a Valéria tem treinos maravilhosos. Vocês tiram por Valéria, é mãe recente, Valéria está impecável. Ela entendeu, não, vou voltar a treinar, vou voltar a fazer. E os treinos de Valéria, você acompanha até no Insta, ela dá muitas dicas maravilhosas. Eu pego as dicas de Valéria, porque eu vou dançar e eu não estava legal com o meu corpo. Eu disse, eu não vou dançar desse jeito, eu não estou me sentindo bem. E Valéria, dá uma dica, Valéria, dá uma dica para perder a pochete. E vou lá e faço aqui no meu tempo, porque a minha demanda, ela começa às 5h30 da manhã, que é quando eu acordo para preparar o lanche da minha filha. 6 horas eu chamo ela para arrumar para ir para a escola, levo para a escola, volto para fazer meus atendimentos. Se tiver pela manhã, se não tiver, eu tenho que estudar os relatórios dos pacientes ou algum material que eu preciso trabalhar. À tarde tenho atendimento, termino de atender, ensino a tarefa dela, volto para atender de noite. Às vezes vou para o ensaio, se tiver ensaio, se não, faço minha atividade física. O momento que sobra para mim, eu estou lá fazendo. E criou um hábito, porque, como Valéria sabe, isso é de conhecimento que eu não nego para ninguém, eu sou uma pessoa que procrastino muito atividade física. Meu Deus, só de pensar de ir para academia, carregar peso. Então, o que eu procurei? Algo que me agradasse e que estivesse dentro da minha rotina, que é o treino em casa. Achei Exatamente. maravilhoso. Algo que Achei seja maravilhoso. fácil. A gente não faz Exatamente. o que é difícil. O que é difícil não se sustenta a longo prazo. Não se sustenta. Você precisa estar bem com a sua escolha. Entender que mesmo que seja 5, 10, como a Valéria disse, começa com 5, amanhã está 15, amanhã está 20, depois está 30, está 1 hora. Quando você vê, você está fazendo um treino maravilhoso e com resultado. Porque você começa a perceber o resultado, você começa a perceber que o teu físico não está mais pesado. Porque a rotina maternal, ela cansa o físico e o mental. Entendeu? Então, a mulher precisa se escolher, independente de ser mãe. Ela é mulher, não é errado. Não é errado. Se para a sociedade problema da sociedade. Ela que se contente com a opinião dela. Eu quero saber de mim, eu vou viver para mim. É dentro da minha casa, é o meu ambiente, é como eu vou me relacionar. Entendeu? Saber selecionar aquilo que você quer que te rodeie. Isso é muito importante.
Relações tóxicas te botam para baixo, tiram a tua energia positiva, tiram a tua maneira de enxergar a vida, tiram a maneira como você se vê, porque você passa a se condenar pela opinião do outro. Isso não é bom. Não é bom. Então, é muito importante que a mulher se escolha, que ela entenda que antes de ser mãe, ela também é mulher. E isso não vai diminuir ela na maternidade, não vai fazer dela menos mãe do que qualquer outra que passa 24 horas com o filho no colo. Isso é escolha, né? É muito pessoal, é muito singular. Então, a minha opinião, né? É o meu conselho, na verdade, para essas mães. Vocês não são erradas em se escolherem. Da mesma maneira que vocês escolheram ser mãe, né? Então, tudo são escolhas. As consequências de ser mãe é o cuidado que a gente tem que ter. E as consequências de ser mulher é os prazeres que a gente precisa das nossas demandas. É cumprir, é se realizar, entendeu? Quando a gente se realiza como pessoa, a gente realiza todas as outras pessoas que existem dentro da gente. A mãe, a mulher, a filha, a neta, a irmã, a tia. Então, você precisa se resolver consigo mesmo. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Se resolver consigo mesmo. Diante disso, até a pele fica maravilhosa. O skincare é automático. Parece que acontece uma automático. Verdade. Quanto mais, né? Porque esse tempo que você passa com você, você se conhece. Quanto mais você se conhece, quanto mais você cria conexão com você mesmo, mais você se sente bem. E o bem-estar, gente, ele exala pelos poros. Muda seu comportamento, muda o seu tempo, né? Muda sua pele. Então, quanto mais você se cuida, o autocuidado pessoal, né? Não é uma questão só de estética. A gente já falou muito sobre isso, né? Mas é uma questão mesmo de saúde, é uma questão de bem-estar. Então, quanto melhor você tá com você mesma, quanto mais você se sentir bem, quanto mais você se sentir bonita, quanto mais você tiver com a autoestima elevada, mais você pode contribuir com outras pessoas, né? Mais você... E assim, a gente tem vários papéis. E quando você melhora em um, você melhora em todos. É como a Gabi está falando. Você se torna uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma funcionária, uma chefe melhor, né? Você melhora em todos os aspectos. Gabi, muito feliz com a nossa live de hoje. Assim, estou me sentindo super contemplada com as coisas que foram ditas aqui hoje. Muito obrigada por aceitar o convite, por trazer aí tanta informação pra gente e por esse bate-papo aqui que foi maravilhoso de mãe para mãe, né? E assim, fico muito feliz mesmo que tu tenha aceitado, que tu tenha tirado esse tempinho aí na tua agenda para estar aqui com a gente. Pessoal, a Gabi oferece serviços de psiquiatria. Eu não sei. Psicoterapia. Tô falando errado. De psicoterapia. Ela tem um Instagram, você pode seguir ela, que você clica bem aqui, vai aparecer o nomezinho dela, você vai lá, segue ela. E assim, ela fala coisas assim de vários âmbitos, de várias coisas, e que sempre há algo para contribuir com a gente, algo para ajudar mesmo. Então segue ela lá, anota dicas, acompanha, ela sempre está contribuindo aí de uma forma geral com a sociedade, tá? Muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. Espero que a gente tenha ajudado você de alguma forma, tenha, ou pelo menos aliviado um pouquinho o seu coração de mãe, que tá aí com a cabeça cheia e, assim, se sentindo culpada por tirar um tempinho para cuidar de você mesma. Espero que isso tenha pelo menos aliviado um pouquinho o seu coração. Obrigada a todos. Então, a gente vai encerrando a live por aqui. Beijinhos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Gabi. Quer falar mais alguma coisa? Tchau, meu amor. Obrigada. Não, obrigada. Tchau, meu bem. Agradeço, tá? E entendam, mulheres, guerreira é a China. Nós somos seres humanos. Exatamente. Arrasou. Tchau, tchau. Tchau.